ditador da Coreia do Norte, que você vê na capa do vídeo, John Pyong, ele tem um parque gráfico ultramoderno, sofisticado, para falsificar bilhões de dólares, já que o país dele só é visto no mundo como uma potência armamentista nuclear, mas financeiramente, ao redor do planeta, não tem moral economicamente. Portanto, é através de falsificação de dólares que ele enriquece. Vamos assistir a sua trambicagem? Roda aí. A moeda norte-coreana era incomercial internacionalmente. Ninguém queria o yuan norte-coreano. Os fornecedores que vendiam componentes de mísseis e materiais nucleares só queriam uma coisa: moeda forte. Eles queriam dólares. O regime precisava gerar esse tipo de moeda forte por todos os meios necessários. E a falsificação se tornou sua tábua de salvação. O cérebro por trás de tudo isso, o próprio Kim Jong-un, o ditador excêntrico que estava se posicionando para herdar o controle da nação mais isolada do mundo. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, a Coreia do Norte perdeu sua principal fonte de auxílio econômico. Em vez de buscar ajuda internacional, o regime escolheu um caminho diferente. Se não conseguisse ganhar dólares por meio do comércio legítimo, os imprimiria. Escondida atrás de várias camadas de cercas de arame farpado, muros de concreto e câmeras de vigilância zumbindo, esta é a Gráfica 62, o centro nervoso secreto da infame Operação Supernote da Coreia do Norte. Imagine uma fortaleza se espalhando por vários hectares, cercada por pelo menos 3 perímetros de segurança rígidos, cada um guardado por soldados fortemente blindados, prontos para deter qualquer um que se aproxime demais. Está vendo aquelas torres com holofotes e postos de atiradores? Eles estão observando cada movimento seu. O prédio principal é uma estrutura fria semelhante a uma fortaleza, com cerca de 4 andares de altura, feita de concreto armado e quase sem janelas. Como um sigilo é tudo aqui, esta não é uma gráfica comum. A cadeia de fornecimento de papel era igualmente sofisticada. A operação, por meio de empresas fantasma em Hong Kong, conseguia a mistura exata de algodão e linho da moeda americana autêntica. Os fornecedores pensavam atender pedidos de artigos de luxo para escrita. Em vez disso, seus produtos estavam sendo enviados para uma instalação secreta na Coreia do Norte. As características de microimpressão de 140 mil polegadas de altura nas supernotas eram indetectavelmente idênticas às notas reais. Não havia diferença que os especialistas pudessem detectar entre elas e a moeda genuína. Aqui está a parte genial. A Coreia do Norte não apenas criou notas falsas quase perfeitas. Eles intencionalmente incorporaram pequenas falhas em suas supernotas. Especialistas em inteligência acreditam que essas imperfeições microscópicas agiram como uma assinatura secreta, permitindo que a Coreia do Norte detectasse quando outros tentavam inundar o mercado com cópias baratas de seu dinheiro já falso. Com novas medidas de segurança do Tesouro americano, a Plate 62 conseguiu acompanhar novos designs de marca d'água, microimpressão aprimorada, posicionamento de linha atualizado. Tudo isso foi submetido à engenharia reversa e replicado com eficiência perturbadora. Na década de 1990, a Coreia do Norte usou o dólar americano como arma, convertendo em ferramenta de ataque financeiro. Os Estados Unidos foram pacientes por anos, mas no final da década de 1990, o escopo da operação das supernotas havia se tornado grande demais para ser ignorado. Em 1996, o Tesouro do Zewa revelou uma nota de 100 dólares completamente redesenhada. O retrato de Franklin foi ampliado e reposicionado. A marca d'água foi atualizada. O fio de segurança foi movido e aprimorado. Era uma mensagem para Pyongyang. Sabemos o que vocês estão fazendo. Estamos observando e nos adaptando mais rápido do que vocês conseguem acompanhar. Mas a resposta da Coreia do Norte foi ainda mais audaciosa. Menos de 2 anos depois, a primeira falsificação da cabeça grande de Franklin surgiu em um banco de Londres. De alguma forma, por meio de espionagem industrial, Pyongyang obteve a fórmula exata do pigmento usada pelo Tesouro do Zewa. A tinta especial que muda de cor foi fabricada por uma empresa suíça sob acordos de licenciamento rigorosos. No entanto, a Coreia do Norte havia adquirido o suficiente para produzir milhares de falsificações perfeitas. Mas os Estados Unidos tinham mais armas do que apenas tecnologia de impressão. Eles tinham todo o poder investigativo do FBI. A Operação Royal Charme lembrava algo saído de um thriller de Hollywood. Agentes do FBI passaram meses construindo identidades falsas, infiltrando-se em redes de tráfico asiáticas, se passando por mensageiros corruptos dispostos a transportar qualquer coisa pelo preço certo. O ponto central da operação foi uma operação audaciosa a bordo de um iate de luxo ancorado em Atlantic City. Os agentes criaram uma celebração de casamento totalmente fictícia,
completa com convites formais e serviços de buffet. Quando supostos contrabandistas de supernotes chegaram esperando brindes com champanhe, encontraram algemas e mandados de prisão federais. A Operação Dragão Fumegante se aprofundou ainda mais no submundo do crime. Durante 18 meses, agentes disfarçados se infiltraram em redes de contrabando chinesas e taiwanesas, documentando cada passo do processo de falsificação de moeda. Eles observaram como as supernotes eram escondidas dentro de livros vazados, costuradas em bolos de tecido e até mesmo enfiadas dentro de brinquedos infantis enviados por contêineres de carga legítimos. Mas o caso mais fascinante surgiu em Las Vegas, onde o FBI rastreou um empresário taiwanês. Este é Chen Shang-Lu, conhecido como Wilson. O Wilson havia construído um negócio de sucesso no início dos anos 1990, mas rapidamente começou a fazer negócios com norte-coreanos. A fachada comercial de Wilson era a importação e exportação de artigos de couro, mas ele era viciado em jogos de azar, principalmente jogos de azar com supernotes, onde não podia perder. Seu golpe era engenhoso. O Wilson jogava em caça-níqueis de 1 centavo com notas de US $100 da Supernote. Ele inseria centenas falsas, jogava apenas algumas rodadas e depois cancelava seu bilhete. Ele levava a ficha ao caixa e pedia seu dinheiro de volta, recebendo aos $90 em moeda genuína após jogar apenas 10. Em apenas um fim de semana, o Wilson conseguia lavar as $10.000 em notas falsas e transformá-las em as $9.000 em dinheiro real. Os cassinos tinham câmeras de vídeo gravando suas atividades. Com a ajuda do serviço secreto, eles examinavam suas transações em detalhes. Os vídeos, mais tarde usados como evidência, mostravam o agente disfarçado do FBI Bob Hammer se encontrando com o Wilson no Hotel Ritz-Carlton em Pasadena. Também estava presente John Woo, um contato criminoso que importava cigarros falsificados e ajudava a armar a conspiração. Quando os agentes federais finalmente agiram para encerrar a rede, eles executaram incursões coordenadas em vários países. O resultado final foi US $4,5 milhões em moeda falsificada apreendida, 87 indiciamentos federais e o desmantelamento de redes de contrabando que operaram sem serem detectadas por mais de uma década. Enquanto agentes do FBI desmantelavam redes de contrabando, o Departamento do Tesouro preparava uma arma financeira que se mostraria muito mais eficaz do que qualquer processo criminal. Em setembro de 2005, o Tesouro do ZEUA identificou o Banco Delta Asia, um banco pequeno, porém influente, em Macau, como uma das principais preocupações com lavagem de dinheiro. Em poucas horas, o governo do ZEUA congelou as $25 milhões em contas norte-coreanas. Essas eram contas pessoais de altos funcionários do regime, cuja lealdade dependia do acesso à moeda forte. Para colocar isso em perspectiva, US $25 milhões poderiam financiar todo o aparato diplomático e de inteligência estrangeiro da Coreia do Norte por cerca de 3 a 4 meses, com base em orçamentos operacionais anuais estimados que, segundo especialistas, variam entre as $70 milhões e as $100 milhões para missões no exterior e operações secretas. O impacto psicológico foi imediato e devastador. Bancos em toda a Ásia, com medo de serem considerados preocupações com lavagem de dinheiro, pararam de fazer negócios com a Coreia do Norte quase da noite para o dia. Para um regime que dependia de moeda estrangeira para manter o poder, o isolamento financeiro era catastrófico. Diplomatas norte-coreanos em serviço externo não receberam salários, não conseguia comprar equipamentos industriais essenciais, não conseguia nem manter as operações básicas de suas empresas de comércio internacional, mas, de repente, o governo interrompeu o processo. A Coreia do Norte havia indicado disposição de retornar às negociações a 6 sobre a proliferação de armas nucleares. As negociações A6, iniciadas em 2003, foram um esforço diplomático com o objetivo de persuadir Pyongyang a abandonar seu programa de armas nucleares em troca de ajuda econômica e normalização das relações. A Coreia do Norte congelaria ou desmantelaria partes de seu programa nuclear e, em troca, as outras partes forneceriam combustível e reconhecimento diplomático. Na época, Pyongyang estava acelerada em suas ambições nucleares, tendo já se retirado do Tratado de Não Proliferação Nuclear em 2003 e reivindicado a posse de armas nucleares em 2005. Os riscos eram enormes. Relatórios de inteligência sugeriam que a Coreia do Norte tinha material físsil suficiente para várias ogivas nucleares e estava desenvolvendo rapidamente sistemas de mísseis capazes de atingir o Japão, a Coreia do Sul e, potencialmente, a costa oeste do ZEUA. A condição imposta pela Coreia do Norte era que todas as sanções em andamento parassem. A ironia era perfeita. A Coreia do Norte foi prejudicada pela falsificação de dólares americanos. O regime havia se tornado completamente dependente do próprio sistema financeiro que estava tentando minar.
Deixe seu comentário gentil